Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz a você, toda a sua casa, a sua família. Que alegria, nós estamos juntos aqui mais uma vez, reunidos na casa de Deus, em torno da palavra de Deus, falando com Deus e falando de Deus. Que bom que você está unido a nós nesse momento em que nós possamos assim nos colocar na presença do Senhor. Nesta quinta-feira, dia do martírio, que a igreja celebra o martírio de São João Batista, o último dos profetas. Nós queremos iniciar esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos trazer para você a leitura do Evangelho da liturgia do dia de hoje, que está em Marcos 6, de 17 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia, gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu-o à moça. Ela entregou-o à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos aqui, nesta palavra que a igreja nos traz no dia de hoje, quando nos fala do martírio de João Batista, como eu disse, o último dos profetas. João Batista, que era primo de Jesus, era filho de Isabel, aquele que quando Maria foi visitar a Isabel, que estava grávida de 6 meses, ele saltou no seio de Isabel por perceber que ali em Maria estava o Salvador. Ele que, durante a sua caminhada, quantas vezes ele foi confundido
muitos perguntavam se ele era aquele que haveria de vir, pois ele era um homem muito santo, ele era um homem justo, e ele fazia a vontade de Deus, e ele exalava a presença de Deus por onde ele passava. E nós vemos, irmãos, que aqui Herodes, no Evangelho, que narra para nós, que Herodes, mesmo ele tendo os seus vícios, tinha o poder, era orgulhoso, e ele vivia no pecado, que ele vivia em adultério com Herodíades, que era a mulher do seu irmão. E ele, quando ouvia João falar, ele ficava embaraçado, porque João não escondia a verdade, porque João falava a verdade, mas mesmo assim, Herodes sabia que o que ele falava era a verdade, e por isso muitas vezes ele tentava proteger João Batista. Mas numa festa do seu aniversário, quando ele se encantou com a dança da filha da sua amante, e ele disse para ela que ela poderia pedir tudo que fosse a ele, mesmo que fosse metade do seu reino, que ele daria. E ela então foi e perguntou à sua mãe o que ela deveria pedir, e a mãe disse que pedisse a cabeça de João Batista. Por quê? Certamente João Batista havia falado com Herodes que aquilo que ele estava fazendo era pecado, e que Herodíades queria Herodes, e ele às vezes, certamente ele ficava embaraçado, e ele falava para ela aquilo que João havia dito. E ela então, para poder acabar com toda aquela celeuma, ela pede a cabeça de João Batista, e a menina foi lá, falou com Herodes, e assim aconteceu. Ela teve, e Herodes, para não voltar atrás, por causa do seu orgulho, ele pediu então que matassem João Batista. Veja, irmãos, o que é possível, o famigerado do adultério, o pecado mortal que é o adultério, o que o adultério faz na vida das pessoas. Aliás, o adultério, ele não faz a vida, ele faz a morte. Quantas pessoas morrem por causa do adultério? Quantos casamentos morrem por causa do adultério? Quantas famílias são destruídas por causa do adultério? Irmão, o adultério é pecado mortal. Aquele que morre em adultério, sabe para onde ele vai? Ele vai para os infernos. É verdade. Ah, foi só uma vezinha, eu traí minha esposa, eu traí meu esposo. É, bebê, aquela vezinha só toma veneno uma vez só para ver se você não vai morrer. Se você está vivendo numa situação de adultério, procure um sacerdote, confesse os seus pecados, confesse esse pecado grave e siga as orientações do seu confessor, para que você saia do inferno e volte para a graça. Irmãos, como João Batista foi fiel até o fim, não tinha medo, nós também precisamos ter a coragem de falar a verdade. Nós, cristãos, pregadores, sacerdotes, diáconos, bispos, a igreja precisa falar a verdade a respeito do adultério, do pecado grave que é, e termos coragem de dizer que há inferno sim. Muitos falam que o inferno é aqui na terra, não é não. O inferno é em outro
outro lugar, muito pior, aonde o fogo arde e queima perenemente. E nós fomos feitos para o céu, fomos feitos para Deus, fomos feitos por Ele e para Ele. Por isso, Jesus veio, deu a sua vida, deu o seu sangue para nos levar para o céu. Irmão, você que tem se separado da esposa, tem se separado do esposo, que vive uma outra união, procure o sacerdote, procure a igreja para pedir uma orientação. Não fique protelando, não fique deixando passar o tempo. Nós fomos feitos para vivermos na graça, a graça de Deus. Essa graça que é dispensada através da igreja, através dos sacramentos. Volte para o Senhor, abra o coração para o Senhor, abandone o pecado e volte para a graça de Deus. Vamos rezar juntos pelas nossas famílias, por todas as famílias, para que nós não nos deixemos seduzir pelos pecados, por esses males tão graves que nos afastam de Deus e que nos conduzem à perdição e ao inferno. Vamos dizer juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face e nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Fique com Deus, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho e você receberá as notificações de novos vídeos. Compartilhe também o nosso vídeo. Fique em paz.